Amigos, hoje vamos falar um pouco de uma lembrança muito querida, que é o trabalho que existiu por muitos anos e ainda existe na comunhão, só que sobre outros aspectos, trabalhos de cura que existiam na comunhão. No meio da década de 70, 75, como eu falava sobre o evangelho, principalmente, porque todo orador começava na comunhão, de preferência falando sobre as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Não pensem que era um livro fácil, mas era um livro em que, com mais rapidez, nós apreendíamos as palavras de Jesus e podíamos criar palestras de meia hora, que era o que acontecia naquela época. Eram dois oradores, toda segunda e sexta-feira à noite, cada um com 30 minutos. Mas na quarta-feira à noite havia outros trabalhos de cura que foram acontecendo, mas o primeiro era o trabalho de cura de quarta-feira. Ele não mais chamou-se de cura, e explico por quê. Os espíritos consideraram que quando a gente falava, traz fulano para o trabalho de cura, traz seu filho para o trabalho de cura, você pretensamente, na sua palavra, estava prometendo que haveria cura para aquela pessoa necessitada. E nem sempre os espíritos nos explicaram a cura seria possível. Depois nós entendemos por quê. Então, fui convidada para comentar o evangelho dentro do trabalho que ainda se chamava trabalho de cura. Os dirigentes, aliás, os médiuns, eram médiuns, curadores de efeitos físicos, passistas, eram, vamos dizer assim, os mais experientes na questão mediúnica e também de trabalho na casa. O dirigente material era seu Erasmo Cravo, um dos fundadores da comunhão. E através de Dona Irene Carvalho, esposa de seu Mário Carvalho, nosso eterno presidente, os espíritos amigos se comunicavam. Olha, aconteceram coisas de pasmar, porque aprendemos ali naquele contato das quartas-feiras que havia muita coisa que existia no mundo espiritual e na época não estava nos livros. Os livros de André Luiz, através de Chico, sim, se aproximavam das informações. Mas as informações dadas pelos espíritos amigos, através de Dona Irene, eram impressionantes. E uma coisa muito interessante é que a mediunidade dela, tremenda, era inconsciente. Então, às vezes, ela conversava antes com a pessoa que ia lá, necessitada. Na quarta-feira, os casos eram sempre muito graves, geralmente vários tipos de câncer. Na década de 70, os recursos não eram como hoje, então a coisa era bem mais complicada. E a pessoa chegava muito desesperada. E ela conversava com o enfermo, com a família do enfermo, que ficava do lado de fora. Mais interessante que, como ela era inconsciente, ela dava a opinião dela, dizia, não, eu acho isso assim, assim, eu acho que eles vão falar isso assim, assim. Depois, quando o espírito se comunicava, às vezes era exatamente o contrário. E quando o espírito amigo se afastava dela, ela, muito tranquila, dizia, então foi aquilo que eu tinha falado, né? E o seu Erasmo sorridente dizia, não, Dona Irene, foi o contrário. Então não havia qualquer interferência dela, porque os espíritos amigos se comunicavam através dela, muitas vezes dando uma orientação completamente diferente. Vi coisas impressionantes, pessoas enfermas. Me lembro de um rapaz que era jovem ainda, tinha o pulmão todo tomado por causa de cigarro. E Dr. Dias da Cruz, nesse dia, alma extraordinária, era o espírito que estava se comunicando. Dr. Ramayana era o dirigente geral. Então, quando o Dr. Ramayana vinha, era aqueles casos assim, realmente muito difíceis. Mas nesse dia era Dr. Dias da Cruz. E não sei porquê, eu estava sentado na mesa, já tinha comentado o evangelho, e ele pediu que eu levantasse e que o acompanhasse, ele incorporado na Dona Irene, para assistir, através da vidência, o que ia se passar e pudesse relatar. Silêncio absoluto. Aí, esse jovem estava deitado, eu vi, ninguém me contou. Ele, incorporado na Dona Irene, passou o braço no pulmão, na altura do pulmão do rapaz, e eu vi os alvéolos doentes do pulmão do rapaz como que pularem, saltarem, saírem em questão de segundos.
Ali, por incrível que pareça, o rapaz estava curado de um câncer de pulmão que já o tomava. Mas Dr. G. da Cruz aproveitou para dar a lição. Disse ao rapaz: meu filho, você é alma muito impressionável. Você sai daqui toda quarta-feira curado. Porque existem seres no mundo espiritual superior que têm grande ligação com você, grande influência positiva e nos permitem fazer isso, nos pedem para fazer isso. Mas quando você chega ao médico na sua consulta e o médico diz que essa cura é impossível, você acredita no médico e sai de lá doente novamente. E era exatamente o que acontecia. Às quartas-feiras, ele era curado. Quando na semana seguinte ele ia ao médico e afirmava, porque acreditava, que tinha sido curado no trabalho de cura da Comunhão Espírita, o médico, debochado, dizia que era impossível e que ele morreria. Ele não morreu, mas a verdade é que ali, mais do que o câncer, o que havia era a necessidade da sua fé, do seu testemunho e daquilo que o Dr. G. da Cruz dizia: mudar mentalmente, psiquicamente, para acreditar no que realmente precisava ser acreditado. E eu me recordo que nunca me esqueci disso, porque quantas vezes vamos ao médico e ele nos desanima sem querer, dizendo que temos, por exemplo, uma enfermidade, uma doença autoimune e que por mais que lutemos, vamos viver sempre as consequências. Sabedores que somos, pelos amigos espirituais, que tudo nasce no nosso coração, vai para a nossa mente cria, ou não, a vida melhor para o nosso corpo de carne. Sabemos que esse estágio na carne é tão importante que a medicina e a ciência vêm avançando rapidamente para nos possibilitar viver mais, para estar mais integrados, para resgatar mais, para construir mais e só então retornar à pátria maior. Não é por acaso que as vacinas se sofisticam, que os remédios ficam cada vez mais poderosos. É para sim que, talvez não a minha geração, mas a geração que vier depois, as futuras gerações e nós mesmos, retornando a uma nova existência, possamos viver mais. E era disso que os espíritos falavam no trabalho de cura. Eu me recordo uma vez, Dr. Bezerra de Menezes, incorporado em Dona Irene, olhando para uma pessoa que estava com câncer, uma senhora, disse: ah, meu Deus, a cura do câncer é tão fácil. Juro a vocês, aquilo me doeu, porque eu queria segurar a Dona Irene, não deixar a Dr. Bezerra embora, para perguntar onde estava essa cura, mesmo sabendo que ele não tinha permissão para nos dizer. E seu Erasmo, o dirigente, acompanhava Dona Irene, sempre incorporada por algum espírito amigo. Houve um senhor, ainda jovem, ele tinha um câncer no pescoço, era um tumor enorme. E ele, desesperado, chegou ao trabalho de cura da comunhão e Dr. Bezerra, com muita tranquilidade, disse: meu filho, tudo isso que você traz aqui são emanações fluídicas que você guardou com você. Mas vamos ajudá-lo, porque você está procurando ajuda. Como aquelas criaturas que procuravam por Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, me cura. Pois não duvidem, em questão de 2 meses, desapareceu completamente, sem cirurgia, porque preciso dizer que não existia bisturi, álcool, nada. Existia a pessoa enferma, deitada, e o espírito amigo a confortando ou possibilitando que ali, através da energia dos médiuns, obtivesse a cura. Este moço ficou completamente bom. Os médicos não acreditaram, acharam que ele tinha ido não sei para onde no exterior, era uma pessoa humilde, nem tinha condição para isso, para extirpar, e detalhe, sem deixar nenhuma cicatriz, aquele tumor enorme. Passam-se 2 anos, ele volta de novo pela 2ª vez, a mesma coisa, o mesmo problema. Dr. Bezerra disse: meu filho, você não conseguiu corrigir a sua casa mental.
não conseguiu levar a sua energia boa para a vida. E de novo o processo. Mas vamos ajudá-lo. Pela segunda vez, desaparece o tumor. Passam-se poucos meses. Ele volta. Pela terceira vez o problema. Aí o Dr. Bezerra disse: meu filho, qual é a orientação do seu médico? Porque não se fazia nada sem que se ouvisse do paciente o que o médico estava dizendo. E eles mesmos diziam: façam tudo que o médico da Terra determinar. Bom, o médico tinha decidido que dessa vez ia fazer uma cirurgia, porque não acreditava que os outros 2 tumores tivessem desaparecido por si mesmos, e ia deixar o pescoço dele ótimo. Dr. Bezerra disse: meu filho, não faça isso. Não opere. De novo esteja conosco. Vamos ajudá-lo da melhor maneira. Não deixe que ninguém toque nesse tumor. Dessa vez ele não obedeceu. Ele foi à cirurgia e morreu na mesa cirúrgica. Eu nunca me esqueci disso, porque eu assisti esse diálogo de Dr. Bezerra de Menezes dizendo: não deixe que mexam. Por isso que às vezes nós ficamos sabendo que a pessoa vai para a cirurgia, e é muito digno que seja assim, porque para isso existem os médicos seríssimos para nos ajudar. Mas se houve uma orientação para que você deixasse aquilo quieto, que aquelas emanações precisavam de outro tipo de tratamento, como não obedecer? Me recordo de um jovem que tinha o quê? Uns 18 anos. E Dr. Bezerra de Menezes disse a ele: meu filho, eu vi sua ficha no mundo espiritual. E se você tivesse visto, teria chorado como eu chorei. Você tem 18 anos, mas deveria viver até os 80 nessa atual existência. Entretanto, isso não vai ser possível. Porque as escolhas que você fez eram fumantes também de 18 anos. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Certamente um vício de outra existência. Se você visse a sua ficha, teria chorado. Porque era uma longa vida que você teria e você não vai ter. Aí, Dr. Bezerra me chamou. Eu levantei da mesa, crente. Sentei na beirada da cama do rapaz. E aí, o choque foi meu. Dr. Bezerra disse assim: deixe que nossa irmã Maíse lhe fale das belezas do mundo espiritual. Gente, imagine você sentado do lado, eu pouco mais velha que ele, de um rapaz de 18 anos, e Dr. Bezerra dizendo que eu tinha que convencer a ele que ele tinha que morrer satisfeito. E Dr. Bezerra então me deu a dica. Disse: Maíse, diga ao nosso jovem que para onde ele irá já lhe aguarda a avó que ele tanto amava quando criança. Ela está numa cadeira de balanço, aguardando que ele retorne para tomar a cabeça dele em seu colo e dizer a ele o quanto ela sentiu saudade nesses anos em que eles estiveram separados. E olha, apesar de tudo, por essa dica de Dr. Bezerra eu fui. O rapaz chorava, porque ele acreditava com certeza naquela orientação. Ele acreditava que ele desencarnaria, como realmente meses depois aconteceu. E aí nós percebemos, os trabalhadores do grupo, que quando qualquer um dos espíritos amigos chegava perto do doente e começava a falar: no mundo espiritual, seu querido pai, no mundo espiritual há tantas flores no caminho, a gente já começava a dar tchau para aquela pessoa. Porque era uma espécie assim de frase preparatória que os espíritos começavam a dizer. Você tinha que levar um lençol, travesseiro tinha, uma fronha para o travesseiro, mas de preferência sem cor nenhuma. Eu estava casada há 1 ano quando fiquei grávida da minha filha. E os meus lençóis eram de recém-casada. Miguezinho, desenhinho, né? E um dia uma das médiuns me ajudando a colocar, eu estava grávida, colocando o lençol na cama,
onde eu ia ficar fazendo tratamento na minha gravidez, me deu uma bronca, porque o meu lençol não era totalmente branco. Aí ela saiu, eu fiquei numa tristeza, me sentindo a última, porque imagine você ter 25 anos, querer de todas as formas fazer tudo certo, para dar tudo certo. Eu tive pressão alta na minha gravidez. E os espíritos me chamaram para fazer tratamento. Ao invés de ficar sentada comentando o evangelho, eu deitava para receber. E aí foi muito interessante, porque o doutor Ramayana, baixinho, incorporado na Dona Irene, para médium, que tinha falado do meu lençol não escutar, chegou no meu ouvido e falou assim: minha filha, não se preocupe não. Você acha que nós observamos se o lençol que a pessoa trouxe é branco ou tem algum desenho? Não. O que vale é a fé. É a pessoa se deitar e ter certeza absoluta que o melhor acontecerá para ela. Que a mão de Deus vela sobre ela, mas baixinho, para que a médium não ouvisse e não ficasse melindrada. Eu aprendi muito nesse trabalho, porque eu via o cuidado que os espíritos de luz, porque não era o Zé da Esquina, era um Ramayana que, uma vez, Dr. Bezerra contou, foi um dos apóstolos de Jesus. Quando ele contou isso, nós fazíamos até aposta para saber quem ele teria sido. Jamais ele contou. Jamais ele disse uma palavra. Foi Dr. Bezerra que disse que Dr. Ramayana usava esse pseudônimo, mas tinha sido um dos discípulos de Jesus. Eu já dei logo minha opinião, vocês sabem como eu sou. Judas. Eu acho que esse homem foi Judas. Mas era impressionante, porque seu Erasmo se preocupava. Temos aqui nosso irmão com tal problema. Aí os espíritos diziam: é verdade, Erasmo, nosso irmão está com tal problema, mas não se preocupe, tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo podia ser até o desencarne da pessoa. De certa forma, também dava certo. E uma vez eles comentaram que, claro, toda pessoa ali passava por um crivo no mundo espiritual. E eles encontraram muitas vezes a determinação do próprio encarnado: eu não quero ser curado. Quando chegar o meu resgate, eu não quero ser curado, porque eu quero que a minha alma se renove e não o meu corpo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes dizia: nem todos nós podemos curar, porque esbarramos na própria vontade da pessoa que aqui está, rogando por cura, mas que lá determinou que podia ser apoiada, que a situação dolorosa podia ser abrandada, mas curada não. Por isso, o nome do trabalho de cura acabou mudando. Tornou-se tratamento físico espiritual. Porque, embora o físico de todos ali estivessem em tratamento, eles desde o primeiro dia mostraram que tudo nascia e voltava para dentro de nós. E que merecimento também fazia parte disso. Não bastava rogar, era preciso transformar. E eu fico hoje imaginando quantas e quantas pessoas ao longo dos anos não passaram por esse trabalho, não prometeram mudar de vida e não o fizeram. E aí a enfermidade retornava, para provar que todas elas estão relacionadas com o nosso psiquismo. E quando toda a medicina da Terra se transformar e acreditar nisso, então haverá cura para todas as enfermidades. Com certeza. Porque era isso que os espíritos deixavam muito claro para nós. No fundo, tudo estava em nossas mãos. Mesmo aquelas enfermidades que eram resgates do passado, que eram consequências do que havíamos feito em outros corpos que já havíamos deixado na Terra. Interessante que quando eu comecei o trabalho de cura para a minha gravidez, a Dona Irene não estava incorporada e viu o Dr. Bezerra de Menezes me entregar uma rosa cor-de-rosa. E ela disse então: a Maíse vai ter uma menina.
porque o Dr. Bezerra está entregando a ela uma rosa cor-de-rosa. Gente, eu não tinha nem 2 meses de gravidez. Toda satisfeita, eu fui contar para o meu médico que eu ia ter uma menina. Ele acabou comigo. Que absurdo, que loucura! Como é que você acredita nisso? Isso aí nem se desenvolveu, é um ponto de sangue dentro de você. Como que você sabe que você vai ter uma menina? Falei, não, porque o Dr. Bezerra de Menezes me entregou uma rosa cor-de-rosa. Então eu vou ter uma menina e ela vai se chamar Mariana. Olha, ele debochou de mim, o meu médico, e eu gostava dele a beça. A gravidez inteira. Na hora do parto, quando a Mariana nasceu, ele teve uma crise de choro. E dizia pro colega ao lado, nós sempre soubemos que era uma menininha. Olha só como os médicos são. Eles debocham da sua fé muitas vezes. Eles brincam com você achando você maluca, mas se emocionam quando tudo aquilo que você disse a ele se confirma. Por isso, nós é que temos que escolher a nossa atitude. Ah, doutor, eu estou com tal doença? Ah, mas não se preocupe, eu sei que eu vou melhorar. Se não puder haver a cura, com certeza eu vou melhorar. E agora, em pesquisas recentes na Europa, nos Estados Unidos, os médicos afirmam que as mais graves enfermidades, quem as está vencendo são aqueles que têm alguma fé. Eles não falam de religião, especificamente. Eles falam daqueles que, embora a notícia sempre difícil de uma enfermidade grave, continuam acreditando que está em suas mãos transformar aquilo. E quantas vezes vimos os espíritos amigos, no trabalho da comunhão, incentivar essa mentalidade. Os familiares que levavam os enfermos ficavam do lado de fora. Quando a porta abria, nossa, era aquela corrida. O que foi que o espírito amigo falou? Muitas vezes a pessoa não tinha nada a dizer, porque no fundo ela não queria nem dividir com o familiar que a esperava aquela orientação recebida, que não era aquela felicidade toda. Era preciso tempo, era preciso a própria atitude do enfermo. Ali estavam todos os recursos. Eu me recordo que o Dr. Bezerra, certa feita, disse-nos que existiam 3 elementos para a cura de qualquer enfermidade. Existiam os laboratórios do infinito, de onde eles traziam os remédios ligados à natureza, e me recordei do Chico. O Chico, quando sentia aquela exaustão, ele ia abraçar árvores. Não por acaso. Porque ali, abraçado à árvore, com certeza, pelo merecimento que ele tinha, ele se energizava completamente. E Dr. Bezerra dizia, dos laboratórios do infinito vinha a medicação. Na natureza, em volta da própria comunhão espírita, na L2 Sul, eles retiravam das plantas, das flores, do jardim, das árvores em torno, ou traziam em cestas o que era de energia da natureza. E qual era o terceiro elemento? O próprio doente. Aí é que a coisa pegava. Porque vinha o remédio, vinha todo o recurso da natureza, e na hora de colocar no doente, o doente não dava a mínima. Muitas vezes. O doente não entrava com a parte dele. Do psiquismo positivo, de dizer eu posso porque confio em Deus. E aí ficava uma coisa capenga, uma meia cura, que só ia avançar ou parar dependendo do coração da pessoa. Por isso Jesus afirmou, entre tantos outros motivos, vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Já imaginou o que era Jesus tocar o seu coração, como ele fazia toda vez que alguém se aproximava dele? Senhor, cura-me. E trocar em segundo toda a sua célula enferma, física ou emocional, e curar você? E, no entanto, foi o mesmo homem que, pregado na cruz, escutou a massa a gritar a ele: não és o Filho de Deus?
Desprega-te daí. Sai dessa cruz. Salva-te a ti mesmo. Já imaginaram? Jesus eu nunca vou ser. Todos nós chegaremos ao estágio crístico, mas para mim vai levar milênios. Porque confesso a vocês, se eu tivesse pregado na cruz, escutasse a multidão debochar de mim, eu saía da cruz na mesma hora e dizia: agora acabou a farra. Agora eu sou governador da terra, vamos ver quem vai ficar crucificado. Obviamente Jesus jamais faria isso. Só uma Maíse mesmo. E você percebia claramente a diferença entre os mentores da nossa comunhão, já com uma larga experiência, a querer confiar e que confiassem neles, a dizer: nós temos limite. E o limite são vocês que colocam. São vocês que impõem a nós. Era complicado. Porque a pessoa, no fundo, queria aquilo que, em vidas passadas, em outras religiões, ou até mesmo nessa, nós aprendemos. Eu vou ficar aqui, olhando para cima, a bênção de Deus vai cair sobre mim, vai acontecer um milagre, eu não vou precisar fazer nada. Nós ainda temos no nosso inconsciente esse tipo de pensamento. Não preciso nem me mover, não preciso dar um passo. Porque se a minha prece chegar lá, tudo se resolve. Não. Laboratórios do infinito, natureza, doente. No doente, a coisa complicava. Isso é uma lição para a vida toda. Nós precisamos ser participantes de todo o benefício que possa vir sobre nós. Chico Xavier orava tanto pelos amigos que ele se deitava, começava a lembrar de todo mundo que ele conhecia e que precisava de ajuda. Quando ele parava, já estava amanhecendo o dia e ele tinha que levantar para trabalhar. Tamanha lista. Um dia apareceu um suicida, tão necessitado, à frente do Chico, numa hora em que o Chico estava sentindo uma dor pavorosa de angina, que o acompanhou por anos. E aí aparece aquele suicida e diz a ele: olha, Chico, eu não sei se eu posso te ajudar, mas se eu não puder fazer nada, porque quem sou eu? Eu sou um suicida. Eu seguro a sua mão enquanto você estiver sentindo dor. E fez isso. Era uma alma tão necessitada, que vagava ainda, mas segurou a mão do Chico até que a dor do Chico passasse. E o Chico disse: mas a quem eu devo agradecer? Meu nome é Lucas e você tem o meu nome no seu caderno. O Chico tinha um caderno, ele lia os jornais todos, todo dia, de manhã cedinho. E ele anotava o nome das almas suicidas, das pessoas que tinham desistido da vida, deixado às vezes um grande número de filhos. E esse rapaz, um dia, ele viu que havia tirado a própria vida e anotou o nome. Então, na hora das preces dele, ele sempre evocava aqueles nomes que estavam no caderno. Pois houve um dia que ele precisou da ajuda daquele suicida para segurar-lhe a mão. Embora ele não tivesse energia para tirar a dor do Chico, ficou ao lado do Chico, enquanto a crise de angina não passava. E era um suicida. Por isso, nunca duvidemos que às vezes a ajuda mais necessária vem de quem nós menos esperamos. Às vezes, alguém de quem nem gostamos, que não simpatizamos, é alguém que se esconde num falso mau humor sobre nós, mas no fundo nos admira e nos mentaliza positivamente, até de uma forma maior do que outro que nós julgamos que é um grande amigo. Tudo isso os espíritos amigos comentavam conosco nos trabalhos de tratamento físico-espiritual, sempre reforçando que era a nossa cabeça que determinava e também os sentimentos do nosso coração. Não nos esqueçamos disso, porque estamos muito esquecidos de todo esse anseio que nós temos, mas também de toda a luz e bênção que pode cair sobre nós. Mas não cai por milagre, não. Milagres Jesus fazia. E existe um grande milagre, que é estarmos de novo na Terra, buscando refazer nosso destino com situações que só na Terra nós podemos resolver.
Havia trabalhos tão extraordinários na comunhão, como esse, de cura, depois chamado tratamento espiritual, que tudo eram lições preciosas. No 6º mês da minha gravidez, a minha pressão subiu muito. E aí o médico não me disse, claro, que estava com medo de que a minha gravidez não fosse até o fim, mas contou para a esposa dele. Mas já num esquema diferente. Depois que ele faleceu, ele morreu muito jovem, com 38 anos, a esposa me contou que ele disse a ela: meu Deus, é o 6º mês da gravidez da Maíse e eu sei que ela não vai aguentar a pressão alta. Ela vai perder essa criança. Ou essa criança vai nascer cega ou surda por causa da pressão que ela tem. Eu tinha pressão 16/12 no 3º, no 6º mês e no final. Fiquei magérrima, vocês não têm ideia de como eu fiquei magra, obedecendo rigorosamente a tudo, principalmente a orientação dos espíritos. Mas a verdade é que eu cheguei no trabalho de cura naquela noite bem baqueada. E falei: olha, doutor Bezerra, nesse dia era o doutor Bezerra, o meu médico disse que minha filha vai nascer ou cega ou surda, porque é o que acontece, isso há 40 anos atrás, né? Minha filha está fazendo 40 anos nesse ano. Com as crianças que ficam dentro da barriga de mães hipertensas. E o seu Erasmo, que era meu padrinho de casamento, começou a chorar, porque ele se emocionou do relato que eu fiz a doutor Bezerra, né? Que era uma situação grave. E aí, doutor Bezerra disse: não chore, Erasmo, tudo está bem. A menina está muito bem, não vai nascer cega nem surda, tudo vai dar certo. E eu fiquei morta de vergonha, porque eu vi que eu estava tão impressionada com o que o médico me havia dito, óbvio pelo respeito que eu tinha ao médico, que o doutor Bezerra quis aliviar até o seu Erasmo, que estava chorando, achando que realmente nada ia dar certo. Olha, no dia que a minha filha nasceu, o doutor Bezerra de Menezes me disse: que bom, minha filha, deu tudo certo. O rosto dela ficou do jeito que nós planejamos. Eu brinco com ela que ela não é parecida com ninguém da família. Ela tem 3 covinhas no rosto, tem olhos grandes. Ninguém na família é desse jeito. Ela lembra um pouco a família do meu ex-marido. E as pessoas que me conhecem dizem que ela é muito parecida comigo. Eu não acho. O nariz, sim, temos igual. Mas observem, eu conto essa história sem nenhum nível de vaidade. Mas vejam vocês como os espíritos não perdem a oportunidade nenhuma de ensinar. Dr. Bezerra disse: que bom, minha filha, deu tudo certo. Mas se eu fosse você, eu ficava só com ela, porque seus filhos são as almas que sofrem. Olha só, no dia que minha filha nasceu. É por isso que muita gente se afasta da doutrina espírita, porque quer ouvir outras verdades, porque não quer a verdade real. Muita gente sai da casa espírita e diz: eu nunca fui bem orientado aí. As pessoas aí nunca entenderam o meu problema. E ninguém vai entender. Se você não busca solução, se você não busca uma nova vida, ninguém vai te apaziguar. Em igreja nenhuma, de religião nenhuma, nem o Papa. E é por isso que nós precisamos saber que o poder de nos curar, em definitivo, parte de nós. Que tudo que nos ocorre e não pode ser mudado são determinações que nós mesmos trouxemos do passado. Mas estamos no presente. Vamos transformar o futuro. Vamos ser muito melhores do que sempre fomos. Vamos respeitar as casas que o nosso coração escolheu. Óbvio que a comunhão cresceu demais, que Dona Irene Carvalho não está mais aí e nenhum daqueles dirigentes que tanto nos ensinavam. E se você não tem amor pelo estudo, pelo trabalho no bem, você pode receber qualquer entidade. Um Bezerra de Menezes, não. Um Dias da Cruz, não. Um Ramayana, não. Porque isso significa equilíbrio, significa diretriz positiva, significa que você nunca vai desanimar. E hoje em dia, por qualquer coisa, as pessoas desanimam. E vão embora. Vão embora e eu anseio o dia em que as religiões não vão mais existir e ser cristão, um servidor do bem, um seguidor de Jesus, será suficiente.
porque nós teremos nos transformado em pessoas muito melhores. Eu desejo sinceramente que nas lembranças que trago a vocês com todo carinho, porque quase ninguém mais está aqui, e um dia eu também não vou estar, e as pessoas vão inventar talvez histórias que nunca se passaram, mas acho que aconteceram. Nós vamos procurar contar sim, para que você saiba, frequente você a Comunhão Espírita de Brasília ou qualquer outra casa que a sua alma escolheu, que a responsabilidade é grande, que aquilo é solo sagrado. Não prometo que você não pode cumprir. Não seja um voluntário que nunca aparece. Não seja alguém que não se comove e não auxilia crianças, idosos, animais abandonados. Faça alguma coisa, seja o que for, para que a sua vida se transforme. Parece uma coisa tão pequenininha, uma bobagem. Bobagem, coisa pequenina, que vai te esperar como luz um dia, em algum lugar. Que Jesus nos guarde, que Ele seja sempre o eterno amigo das nossas almas. Ele que afirmou, um dia fareis o que eu faço e muito mais. E nós estamos ainda tão distantes de fazer, mas podemos começar acreditando. Acreditemos, que sejam abençoados todos aqueles que trabalharam nesse trabalho tão lindo. Aqueles que partiram, sabedores de que não partiriam sozinhos. Que Deus abençoe a todos nós, que ainda estamos na Terra. E por incrível que possa parecer, ainda podemos transformar a Terra e nós também.